Paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 15. Este capítulo ele fala sobre a imundícia do homem e a imundícia da mulher. A imundícia representa o pecado. Para as nações de Israel, este capítulo ele falava sobre higiene e sobre prevenção de doenças, né? Mas para nós, igreja, agora que no Novo Testamento tudo foi revelado, nós sabemos que está falando sobre purificação, santidade. Deus está mostrando aquilo que é pecado e aquilo que é santo. Deus estava mostrando para Israel também, só que eles não tinham entendimento disso, né? Então, hoje nós temos todo o entendimento, tudo foi revelado no Novo Testamento, na Nova Aliança. E com esse olhar da graça, vamos estudar este capítulo hoje, tá bom? Eu vou dividir esse capítulo em dois vídeos. Primeiro, falando da imundícia do homem, e depois o outro vídeo sobre a imundícia da mulher e sobre os processos de purificação, né? Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a igreja do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel, dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Então aqui não está falando de sêmen, né? Não está falando ainda de fluxo seminal. Está falando aqui de vazamento. Então, corrimento. Isso é causado por doenças sexualmente transmissíveis. Então, toda pessoa que vive em promiscuidade tem consequências, tanto na parte espiritual como na carne. Então, essas doenças são contraídas por promiscuidade, por relacionamentos com muitos parceiros ou muitas parceiras. Então, você que está casado e comete adultério, você tem grande chance de contaminar a sua carne. O seu espírito, com certeza, você está contaminando com adultério, porque adultério é pecado. Mas você também tem a chance de contaminar a sua carne e pegar uma doença sexualmente transmissível e levar para sua esposa, para dentro da sua casa ainda. Então, se arrependa e não pratique mais essas práticas, porque desagrada a Deus e traz consequências negativas para a sua alma, para o teu espírito e para a tua carne e para toda a tua casa. Então, toma muito cuidado com isso. E aqueles que não são casados, que têm relação fora do casamento, que ainda não se casaram ainda, eles estão em pecado de fornicação. Então, se arrependam dos seus pecados, tenham uma vida santa até o seu casamento. Aí você estará cumprindo o mandamento de Deus e não será mais pecado. A relação entre marido e mulher não é pecado, não tem pecado nenhum nisso. Pelo contrário, é mandamento de Deus, tá? Então, se afastem daquilo que é pecado, dos pecados da carne, dos pecados sexuais. Vamos viver uma vida em santidade com Cristo Jesus e tendo a vida, um relacionamento de amor entre marido e mulher, tá bom? Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Então você que é pecador, que está em adultério, você não está pecando só contra você, você está levando o pecado à cama da outra mulher com que você está se deitando também, tá bom? Você está levando o pecado para outra casa, para outra pessoa. Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas vestes e se banhará em água e será imundo até tarde. Então todo aquele que se contaminar com o pecado é necessário que se banhe, ou seja, se a pessoa não é batizada ainda tem que se batizar e nascer de novo. E se a pessoa já é batizada e está cometendo esses pecados aqui, ela tem que se arrepender muito, pedir para Jesus Cristo perdão e buscar a Deus na igreja, e você será limpo pela sua palavra. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou, o que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Aquele que tem contato com a pessoa que tem doença sexualmente transmissível, ele vai ficar imundo também, vai pegar doença também, tá? Então vamos tomar cuidado com isso, tá certo? E o pecado funciona da mesma forma. Se você está adulterando, a pessoa com quem você está adulterando também é adúltera também. Então você está transmitindo a sua imundícia para o próximo também. E aqueles que fazem sexo antes do casamento também estão em pecado de fornicação e está levando pecado a outras pessoas também. Quanto mais parceiras você tiver fora do casamento, mais pessoas você transmitiu a imundícia, o pecado. Então vamos ter uma vida santa com Cristo Jesus e buscar o casamento, tá certo? Aqui no verso 8: quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. Santo é Jesus Cristo. Aqui está apontando para Cristo, esse verso 8. Ele era puro e santo, ele não cometeu pecado algum, mas os pecadores cuspiram nele e tornaram ele imundo. Todos nós, todos os nossos pecados tornaram o nosso Senhor Jesus Cristo imundo. Toda vez que a gente peca,
a gente está cuspindo no Senhor. Santo é Jesus Cristo, Rei da Glória, Deus vivo. Não cuspam no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele salvou nossas almas. Ele derramou seu sangue no madeiro da cruz para nos salvar. Santo é Jesus Cristo, Deus poderoso. Toda vez que você estiver pensando em cometer um pecado, lembra desse verso 8. Leia ele todos os dias. Porque um limpo, um homem puro, santo, Santo Deus, o Filho do Deus vivo, desceu aqui a essa baixa terra, Santo é Jesus Cristo, para salvar nossas almas. E toda vez que pecamos, Santo é Jesus Cristo, aleluia, nós somos essas pessoas impuras que cuspimos naquilo que é puro, naquele que é santo, que deu sua vida para nos salvar. Santo é Jesus Cristo. Pensem nisso antes de cometer algum pecado. E se vocês cometeram, pensem nisso. Santo é Jesus Cristo. Na oração de vocês, dobre o joelho no chão de vocês e peça perdão, porque um puro, um santo, morreu pelos nossos pecados. Santo é Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 50, verso 6, está escrito: ofereci as minhas costas aos que me feriam, e a minha face aos que arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo não escondeu o seu rosto. Ele veio aqui. Por amor à vontade do Pai, por amor às nossas almas, ele veio aqui ser humilhado dessa forma. Ele deu as costas para apanhar, levou chibatadas, puxaram a barba dele, bateram nele, cuspiram nele. Mas ele sofreu toda essa humilhação por amor a nós. Santo é Jesus Cristo. Então retribuam esse amor, não pecando. Amém? Santo é Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versos 67 e 68. Então cuspiram-lhe no rosto. Ele davam murros e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bateu, Santo é Jesus Cristo? Quantas pessoas que não têm fé em Jesus Cristo e vivem batendo nele. A gente vê essas manifestações, o povo zombando de Deus, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, zombando da imagem de Jesus Cristo, zombando da Bíblia, estão batendo na face do Senhor, estão falando: profetiza quem foi que te bateu, você não existe, você não é o Filho de Deus, faz alguma coisa. Essas pessoas não estão sabendo o que fazem. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, ele falou: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Santo é Jesus Cristo. Esse povo que cospe no Senhor, esse povo que maldiz o Senhor, eles não estão sabendo as consequências do que eles estão fazendo. Vamos orar por essas pessoas, para que eles venham se arrepender e possam ter uma vida santificada e limpa por Jesus Cristo, porque só Ele é poderoso. Esse que vocês estão batendo, esse que vocês estão cuspindo na cara dele, é o único Santo Deus vivo, aleluia, é o único que pode perdoar vocês, é o único que pode salvar vocês. Então reflitam nisso, pelo amor de Cristo Jesus, que morreu por vocês, por nós, por todos. Não façam mais isso em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 13. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldade, da lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele e qualquer pendurado numa cruz. Então ele, sendo santo, se tornou maldição e morreu morte da cruz, morte desonrosa, a morte que era feita para os malfeitores, tanto que ele morreu crucificado entre dois ladrões, porque era uma maldição morrer de cruz. E ele, sendo santo, puro, morreu, se entregou por nós. Então vamos dar valor a essa obra de salvação dele, não cuspam nele, em nome do Senhor Jesus. No verso 9 do Levítico 15. Também toda a cela em que cavalgar ou que tem fluxo será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dela será imundo até a tarde, e aquele que a levar lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E também todo aquele a que tocar ou que tem o fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Então todo aquele que é impuro, que cometeu pecado, que sujou suas mãos com pecado, você roubou, você defraudou alguém, você agrediu alguém com suas mãos, você está com sua mão imunda, suja pelo pecado. Se você tocar em outra pessoa, se você vai contaminar as pessoas ao seu redor. Então lave suas mãos, tenha mãos limpas para você levantar diante de Deus e ter a consciência limpa, tranquila, para agradecer, engrandecer o nome de Deus, e Ele vai te ouvir todas as suas orações. Mas se você estiver com as suas mãos imundas, Deus não vai te ouvir e você vai levar o pecado onde você for. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Arrependam-se e busquem a Jesus Cristo o quanto antes. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Então, como eu fiz um vídeo passado aqui sobre vaso de honra e vaso de desonra, é o mesmo simbolismo aqui, tá bom? O vaso de barro somos nós, pecadores, seres humanos, que nós somos feitos do barro.
E aqueles que não se batizaram ainda, quando ele peca, quando ele está contaminado, tem que ser quebrado, ele tem que se quebrantar, ele tem que pedir muita misericórdia a Deus e buscar Jesus Cristo. Aí ele será limpo e Deus formará você de novo. Santo Deus, ele vai fazer você um novo vaso, um vaso de honra, uma nova criatura, tá bom? Agora, porém, todo vaso de madeira não precisa ser quebrado, é só lavado com água. Lembra dos apóstolos, quando Jesus Cristo lavou os pés dele? Falou que eles não, o Pedro falou, lava minha cabeça também, me lava meu corpo inteiro. Aí Jesus falou para ele, não, só precisa lavar os pés, só limpar os pés, porque vocês já creem em mim. Então vocês serão limpos pela minha palavra. Então todo aquele que já é batizado, quando peca, quando erra, vocês já têm Jesus Cristo dentro do coração de vocês já são um vaso de madeira, o vaso do madeiro da cruz, vocês já carregam Cristo dentro de vocês. Então, Jesus Cristo já justifica vocês já têm a intercessão de Jesus Cristo por vocês. Então só basta você se arrepender e ir para a igreja ouvir a palavra, e você vai sendo limpo pela palavra, né? Ele vai te mostrando o que você está errando e você vai deixando de fazer aquilo que você está fazendo, tá certo? Mas tanto o caso do vaso de barro como o vaso de madeira é necessário ser limpo com água, pela palavra de Deus, tá bom? Mas o vaso que ainda não conheceu Jesus Cristo, ele tem que se quebrantar mais ainda, porque não tem um intercessor, não tem Jesus Cristo que o justifica. Todo mundo entendeu até aqui? Verso 13. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas vestes, e banhará a sua carne em águas vivas, e será limpo. Águas vivas também nós estudamos no vídeo passado, né? É a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. É uma fonte de águas vivas inesgotável, né? Então, por 7 dias a pessoa tinha que se consagrar. Então, pecou, 7 dias, ora, jejua, faz o bem para o próximo, e você será perdoado. Confessa seus pecados a Jesus Cristo, ele é poderoso para te perdoar. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu fluxo perante o Senhor. Então, ao 8º dia, ele tinha que fazer esse sacrifício. Essas 2 pombinhas aqui, elas simbolizam Jesus Cristo, porque ele é tanto o sacrifício de expiação como o de holocausto. Ele expiou nossos pecados pelo seu sangue precioso, e também o holocausto, ele é o sacrifício, ele sacrificou sua carne na cruz por nós, né? Então, por Jesus Cristo, nós somos perdoados. Todo aquele que se arrepende e se consagrar a Cristo será perdoado. No verso 16, fala assim, também o homem, quando sair dele semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Agora aqui está falando do sêmen do homem, tá? Aqui já não é mais o vazamento, não é um corrimento, que já é a ejaculação, tá? Então quando o homem ejaculava, ele tinha que se banhar com água e seria imundo até a tarde. Também toda a veste e toda a pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até a tarde. Agora no verso 18 ele está falando do relacionamento sexual, tá? Do homem com a mulher. E também a mulher com quem o homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Esse verso 18 ele é meio controverso, né? Como assim? Deus não mandou, né, o mandamento de Deus, o homem se deitar com a mulher e ter relação com ela e de multiplicai-vos, né? E aqui está falando que o ato sexual é uma imundícia, é um pecado. O pecado é a relação sexual fora do casamento. Dentro do casamento não tem pecado. Então aqui está simbolizando a imundícia, o homem ter contato com a mulher fora do casamento, tá bom? Então é isso que está falando aqui no verso 18, tá bom? Para a gente ter certeza sobre isso, a gente vai estudar Hebreus capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então, venerado é uma coisa boa, é uma coisa que a gente tem que desejar. O matrimônio, a gente tem que se casar. O casamento ele é sagrado. A gente tem que venerar o casamento. Tem que ensinar as pessoas a se casarem, tá bom? E o leito sem mácula. O leito sem mácula é a cama sem pecado. É a cama que não tem adultério, que não tem promiscuidade, tá certo? O relacionamento do homem com a mulher no casamento é santo, é mandamento de Deus, é puro. Então, não está contaminado pelo pecado, não tem imundícia nisso aqui. Tá bom? A imundícia, olha o que é. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, Deus vai julgar os adúlteros e aqueles que se dão à prostituição. Então, isso aqui sim suja um leito. Isso aqui sim é impuro, é imundo diante de Deus. Então, procure evitar praticar adultério e fornicação, porque isso não agrada a Deus de forma alguma. Você se tornará impuro se você fizer tais coisas. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, está escrito:
Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então não tem pecado nenhum, porque você e sua mulher são uma só carne. Não tem, Deus uniu, vocês dois são um só. Então não tem maldade nenhuma nisso. É mandamento de Deus. Você tem que se casar sim e tem que ter filhos sim, tá bom? Deus se agrada dessas coisas. No Salmo 51, verso 5 está escrito: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse verso aqui do Salmo 51, verso 5, ele fala que todos nós nascemos pecadores. Então, quando eu fui fazer esse vídeo aqui, eu escutei algumas aulas de teologia e vi uma pregação de um pastor. E esse pastor falou que o que está falando aqui no Levítico 18, 15, verso 18, sobre o pecado, com o homem se deitando com a mulher, tendo fluxo seminal com ela, é considerado imundícia. Eu gostei do que ele falou, né? Eu vou explicar para vocês aqui e se vocês concordarem, amém, né? Mas caso discordarem também, por favor, escrevam nos comentários. Eu achei interessante, por isso que eu vou compartilhar com vocês. Ele ensinou que, além do que eu falei aqui para vocês aqui, que o que contamina é o adultério e a prostituição, isso Deus vai julgar, né? Que o casamento é santo para o Senhor. Então, o que está contaminando o homem aqui? Ele explicou que o que está contaminando as pessoas é o sêmen. O ato, a relação do homem com a mulher, Deus mandou fazer, né? É mandamento. Então, não tem pecado nisso. Mas o sêmen do homem é o pecado. Porque desde o pecado de Adão, que toda a pessoa que nasce aqui na terra, toda vez que tem a formação do sêmen com o óvulo da mulher, que gera uma vida, está formando um pecador. É mais um pecador que vai vir ao mundo, né? Por Adão, todas as pessoas se tornaram pecadores, está escrito na palavra, né? Mas por Jesus Cristo, nós somos justificados e nós nascemos no Espírito. Então, por Adão, todo aquele que nasce na carne nasce no pecado. Então, quando tem um relacionamento do homem com a mulher, você está gerando um pecador, os filhos das próximas gerações, né? Mas a partir do momento que aquela criança ela aceita Jesus Cristo, ela nasce no Espírito. E aí é nascido um homem justificado por Cristo, um cidadão dos céus. Santo é Deus. Então, é por isso que na Igreja Católica eu não concordo que eles batizam crianças, porque eles batizam crianças com o pretexto de falar que é para purificar a criança do pecado de Adão, né? Só que é necessário para nascer no Espírito, para nascer em Jesus Cristo, para nascer uma pessoa lavada no sangue do Cordeiro, é necessário arrependimento. A criança não tem capacidade de se arrepender do pecado, né? Ela não tem consciência do que é certo ou errado ainda. Então, por isso que eu acredito que o batismo deve ser feito após a pessoa ser adulta, tá bom? Conforme Jesus Cristo deu o exemplo. Ele não se batizou quando ele era criança, ele se batizou depois de adulto. E todos os batismos na Bíblia batizam-se adultos. Então, não tem batismo de criança na Bíblia. Então, não faz sentido para mim, tá bom? Respeito quem acredita nisso, mas eu não acredito, porque na Bíblia não ensina isso, tá bom? Então, é necessário ter arrependimento para você poder nascer no Espírito. Então eu gostei muito do que esse pastor falou e eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem, estudem isso. Então o que está falando aqui nesse verso 18 do capítulo 15 de Levítico, está falando o sêmen, ele gera uma pessoa pecadora. Por isso que considera uma pessoa imunda aqui nesse ato. Não a relação do homem com a mulher. Isso foi mandamento de Deus. Mas você está gerando um pecador. E isso os torna imundos, tá certo? Da mesma forma que a gente estudou quando a mulher tinha uma criança, ter a criança não é o pecado, porque Deus mandou a gente ter filhos, né? Mas o fluxo de sangue dela era o pecado, era a imundícia. No homem é o sêmen e na mulher é o fluxo do sangue. Por que o fluxo do sangue da mulher é a imundícia dela? Porque no Éden a mulher pecou e Jesus, nosso Deus, amaldiçoou a mulher com as dores do parto e com esse sangue, com esse fluxo do sangue do parto, né? Então, é isso que está falando. Deus está lembrando o homem e a mulher que eles pecaram no início. E por isso que eles são imundos. Mas quando a gente tem fé em Jesus Cristo, nós somos purificados por Ele e nascemos no Espírito. Então, por Adão, somos pecadores. E por Jesus Cristo, nós podemos voltar ao céu, porque Ele nos justifica diante do Pai. Então, essa é a palavra de hoje. Isso que nos torna impuros, o adultério e a fornicação. Todo relacionamento fora do casamento nos torna impuros. Mas quando nós casamos e temos filhos, é um mandamento de Deus e nós estamos agradando ao nosso Pai Celestial e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então tenham filhos, porque no livro de Apocalipse está escrito que tem um número de escolhidos.
E quando completar esse número de escolhidos, quando crianças nascerem na terra e aceitarem Jesus Cristo, quando der um número, quando der esse número, que só Deus sabe qual é o número, Jesus Cristo voltará e vai levar a sua igreja para o reino de glória, e nós seremos felizes em Cristo Jesus e herdaremos a coroa da vida eterna. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Se faltou alguma coisa aqui, acrescentem nos comentários, por favor, para que eu possa estudar e passar para vocês também. E Deus abençoe de todos vocês, e que Jesus Cristo nos purifique de todo pecado e que não cuspamos na face do Senhor. Amém? Toda vez que a gente peca, lembra disso. Acho que é a coisa mais importante desse vídeo, desse estudo de hoje. Não pequem, porque toda vez que a gente peca, nós estamos cuspindo na face do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que não creem nele, estão zombando dele, estão fazendo da mesma forma. Arrependam-se, porque ele está voltando e ele quer que todos subam. Mas se vocês persistirem nisso, ele vai vir para julgar as nações. Então tomem cuidado. Deus abençoe de todos.